Fala pessoal, sejam bem-vindos, Douglas Mota aqui. Na aula passada nós vimos como configurar animações entre transições de tela de forma estática no nosso arquivo XML, nosso arquivo de navegação. E nós vimos que isso não nos traz um benefício muito grande, já que se nós tivermos várias ações no nosso grafo de navegação, nós deveremos repetir aquele código das animações em todas as nossas ações, e isso não é muito inteligente. Imagine agora se nós mudarmos a animação agora, se nosso efeito de transição, de animação, for diferente. Nós teríamos que acessar ação por ação dentro daquele arquivo XML e trocar cada um daqueles atributos. Então, voltando aqui no nosso código, por exemplo, nós temos apenas uma ação e já pensou se a nossa animação de entrada mudasse, fosse um outro arquivo XML? Imagine agora nós fazendo essa mudança para todas as ações neste arquivo. Que trabalhão queria dar, não é verdade? Então nós temos uma forma de configurar essas animações programaticamente. E isso é um benefício que nós temos aí no Android, de quase tudo que nós fazemos via XML, nós temos uma forma, uma alternativa de fazermos programaticamente, e não é diferente com essa API de navegação para definir as animações. Então nós vamos aprender nesta aula como que nós pegamos esse trecho de código aqui, essas animações que nós já temos criado e como transformamos esse código XML em um código Kotlin, de tal forma que quando nós chamarmos o findNaveController.navigate, nós consigamos passar de alguma forma essa configuração, essas animações para dentro deste componente findNaveController e automaticamente ele reconhecer essas animações em transições de tela, e é isso que nós iremos aprender hoje. Então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é criar um novo pacote aqui fora de UI, vou criar na nossa raiz aqui, então vou criar aqui um novo package e vou definir esse package como de extensions. Então nós vamos aprender a fazer isso criando as nossas próprias extensões. Extensões é um recurso muito legal do Kotlin, que nós possamos estender algum código de alguma classe já existente no framework ou de alguma biblioteca. Então imagine você pegando aí uma classe, por exemplo, essa API de navegação. Tem lá os métodos findNaveController, do AppBarConfiguration. Imagine que você queira adicionar uma funcionalidade a mais nessa classe, só que você não tem acesso a essa classe. Você poderia ir lá no GitHub, se todo esse código dessa API fosse público e tivesse disponibilizado lá no GitHub, você poderia abrir um PR para essa API, para esse código, adicionando um novo recurso, que você acha interessante para essa biblioteca, para essa API. Agora, com o Kotlin Extensions, você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode simplesmente estender comportamentos dessa classe que foi importada por seu projeto, utilizando o Kotlin Extension, e nós vamos aprender a fazer isso aqui com este componente de navegação. Então, eu criei aqui o nosso pacote chamado Extensions. Eu vou clicar com o botão direito, vou em New e vou criar uma nova classe, um novo arquivo do Kotlin. Então, eu vou chamar esse arquivo aqui de Nav Extensions. Ou seja, são extensões para o nosso componente de navegação. Vou deixar aqui um arquivo mesmo. Então, vou dar um OK. E se vocês ainda não sabem trabalhar com Kotlin Extensions, vocês vão aprender agora e vocês vão ver como é muito legal este recurso e facilita muito a nossa vida. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um nosso Nav Options, mas antes de eu criar esse Nav Options aqui, eu quero mostrar para vocês de onde saiu esse Nav Options. Por que eu vou criar um Nav Options? Voltando aqui no nosso Main Activity, na verdade, no nosso Start Fragment, nós temos aqui o nosso código findNaveController.navigate e nós passamos aqui a ação do nosso grafo de navegação que vai chamar a tela de Profile Fragment. Se eu segurar o Ctrl aqui e clicar em cima desse Navigate, veja que aqui eu tenho outras funções Navigate recebendo outros argumentos. Então eu posso passar aqui um recurso, posso passar aqui um bundle. Veja aqui descendo um pouco mais, eu tenho aqui o recurso, eu tenho um bundle, agora eu tenho um Nav Options. Opa, olha o Nav Options que eu falei para vocês aqui. É este cara aqui que vai me deixar criar algumas opções e uma dessas opções é definir a nossa animação de forma programática. Ou seja, é esse carinha aqui que vai me permitir colocar aquelas animações dentro dele e nós podemos utilizar essa chamada de Navigate aqui, passando o ID da nossa action. Nós podemos passar ou não algum bundle, neste caso aqui eu posso passar um nulo, porque ele fala que esse valor é nullable, então eu posso passar um nulo para ele. E eu posso passar agora um Nav Options, que é o cara que vai ficar responsável pela navegação. Então, agora que nós já sabemos o que é esse Nav Options, vamos criar um Nav Options aqui no nosso Kotlin Extensions. Então, voltando aqui para o nosso Nav Extensions, eu vou criar aqui um novo Nav Options. Então, vou criar aqui uma nova propriedade, private val. Vou chamar de Nav Options, que vai ser igual
naviOptions.builder. Ele nada mais é do que um builder. Então, criação de um builder eu vou dar um ponto builder, vou abrir e fechar parênteses para poder criar o objeto. E aqui eu posso setar várias propriedades. Então, veja que as propriedades que ele me deixa configurar são justamente as propriedades de animação. Então, eu tenho aqueles mesmos atributos, aquelas mesmas propriedades que eu tenho lá no meu arquivo XML, eu tenho agora aqui também no meu arquivo, no meu objeto naviOptions. Então, eu tenho aqui o setEnter, a animação de entrada, a animação de saída, a animação de pop de entrada, a animação de pop de saída. Então, são essas 4 propriedades aqui que eu vou configurar da mesma forma que eu estava configurando no meu código XML. Então, o primeiro que eu vou configurar aqui é a animação de entrada. Então, eu vou chamar nosso recurso, né, de animação que nós já criamos. Então, eu vou digitar aqui r.anim.slide. Eu vou dar um Alt Enter para ele importar a nossa classe R. Ok, agora eu tenho acesso às minhas animações, então vou utilizar o slide inWrite. Se nós conferirmos aqui, é o que nós setamos para a nossa animação de entrada. Então, voltando para o nosso gráfico de animação. Então, a nossa animação de entrada é o slide inWrite. A nossa animação de saída é o slide outLeft. Então, vou até copiar aqui para poder ficar mais fácil. Então, vou dar aqui um ponto, set animação de saída é .anim.slide_outLeft. Então, a próxima animação que nós iremos configurar aqui é o pop de entrada. Então, eu vou chamar aqui .set pop enter anim, .anim.slide_left. E o último nós vamos configurar é o set pop exit anim. Então, voltando aqui, vou pegar o slide out right. Dá um Ctrl Z, .anim.slide_out_right. Ok? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui no nosso código XML, agora eu tenho isso programaticamente aqui no meu naviOptions. E como é um builder, para poder construir esse objeto de fato, eu vou dar um ponto build, tá? Agora o meu naviOptions tem essas animações configuradas. O que nós vamos fazer agora é criar uma extension para aquele navigate. Então, se eu voltar aqui no nosso código start fragment, o que eu vou fazer é criar um código meu da forma que eu quero para estender o comportamento nesse navigate. Então, como vocês viram aqui nesse naviController, eu tenho uma função aqui que os argumentos são o ID da ação, um bundle e o naviOptions, que é aquele cara que eu tenho. Então, se eu fosse utilizar esse código aqui para cada chamada de find naviController, eu teria o mesmo problema que eu tenho no XML. Vamos fazer um teste aqui. Então, tem a minha ação, eu posso passar um null porque o segundo parâmetro é um bundle, e agora eu teria que passar o nosso naviOptions. Então, eu teria que utilizar aquele mesmo naviOptions que eu criei aqui. Então, deixa eu pegar esse cara aqui, deixa eu colocar ele aqui no meu start fragment. Vou colocar esse cara aqui. Eu teria que passar esse naviOptions aqui como terceiro argumento, ok? Então, dessa forma aqui, eu já teria a minha animação definida nas transições de tela. Mas veja que eu teria que fazer isso para cada chamada de navigate, tá vendo? Eu teria que ter essa propriedade configurada aqui dentro do meu fragmento e eu teria que passar essa propriedade para a chamada de navigate. Então, no meu outro fragmento, eu teria que ter esse mesmo código aqui construído para poder passar dentro do navigate. Mas eu não quero fazer isso toda hora para cada fragmento que eu criar. Eu quero ter uma forma de chamar esta função para todos os meus fragmentos, sem ter que escrever código nenhum, sem ter que repetir código nenhum. E é por isso que o Kotlin Extensions nos ajuda. É como se fosse aquela classe utils, onde nós colocamos lá todos os métodos utilitários de forma estática e nós saímos utilizando esses métodos estáticos dentro de várias classes do nosso projeto. O Kotlin Extensions nos deixa fazer isso de uma forma mais elegante, de uma forma mais bonita, sem ter que ficar criando esses arquivos de utils e dentro desses arquivos de utils definindo lá códigos, métodos estáticos. Então, voltando aqui para o nosso Nav Extensions, então deixa eu só apagar esse código aqui. O que eu vou fazer aqui no nosso Nav Extensions é criar um código, né, uma extensão deste navigate da forma que eu quero. Então, como é que faço para poder criar uma extension do Kotlin? Para você criar uma extension do Kotlin, você define uma função. Logo em seguida, você utiliza a classe que você quer estender, no nosso caso aqui é o naviController. Eu coloco um ponto e coloco o nome da minha função. Então, eu vou colocar o nome aqui que eu quiser. Vou colocar aqui navigate with animations. Esse é o nome que eu estou definindo
para a minha função. E a gente viu que o nosso Nav Controller, quando ele vai dar um Navigate, ele precisa aqui do ID da ação. Então eu tenho que continuar recebendo o ID dessa ação. Então aqui no nosso Nav Extensions eu vou continuar recebendo um inteiro. Vou colocar aqui Destination ID para poder representar o ID daquela ação. Eu vou colocar aqui que é do tipo inteiro. E agora eu tenho uma extension criada. Então, para cada objeto Nav Controller que eu tiver instanciado no meu fragmento, por exemplo, se eu der um ponto nesse objeto, ele vai me dar agora essa nova opção, que é o Navigate with Animations, que é uma extension que eu criei. Essa extension encapsula aquela chamada de Navigate, mas agora eu vou configurar da forma que eu quero que aquele Navigate é chamado. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Como a minha extension é para o Nav Controller, então eu tenho acesso a esse Nav Controller, que é esse objeto, através do this. Então, this significa que eu estou dentro desse Nav Controller. Faz todo sentido, né? Então, veja que aqui eu tenho aquelas mesmas funções que eu tenho lá no meu código, no meu file de Nav Controller, ponto. Então, eu tenho as mesmas funções que eu tenho lá, eu tenho aqui, porque eu estou dentro de um Nav Controller. Vou utilizar aquela função que me permite passar aí os argumentos. Então, o que eu vou fazer agora é chamar um Navigate, ok? Como primeiro parâmetro, ele espera o ID do destino ou então o ID da ação, que é o que nós temos aqui, então Destination ID. E no segundo parâmetro eu vou passar um null, porque é o bundle, eu não estou me preocupando com bundle aqui neste momento. E o terceiro parâmetro é o nosso Nav Options, então vou digitar aqui Nav Options. Veja que ele já conseguiu montar para mim essa função aqui corretamente e eu tenho meu Nav Options configurado. E agora que a mágica, entre aspas, acontece. Se eu voltar agora aqui no meu Start Fragment, veja, eu vou só copiar essa ação aqui para eu não perdê-la. Eu vou apagar esse código aqui e veja que o Find Nav Controller me retorna um objeto Nav Controller. E nós temos uma extensão desse objeto Nav Controller, que é aquela função que eu acabei de criar. Então, se eu dar um ponto aqui, eu vou ter agora a chamada de Navigate with Animations. Veja que eu estou estendendo o comportamento desse objeto com o Kotlin Extension, com o código que eu criei para poder encapsular todo aquele código que eu teria que ficar repetindo em diversos fragmentos. Então, a única coisa que eu tenho que passar aqui é o ID do nosso destino ou o ID da nossa ação. Então, se eu segurar o Ctrl e clicar aqui, veja que ele vai me levar diretamente para a extension que nós acabamos de criar, que vai chamar o this navigate, e todo aquele código que eu teria que chamar em todos os fragmentos, agora é chamado em apenas um lugar, encapsulando para mim todo esse comportamento. Então, ele passa aqui o Destination ID, passa os argumentos como null, e passa aqui o Nav Options, que é esse cara que eu tenho definido em apenas um lugar. Veja que eu não tenho código repetido. Está tudo centralizado em apenas um lugar e veja como que é fácil da manutenção. Agora, se eu estou utilizando essa função aqui em todos os meus fragmentos, e agora o PO do projeto vira para mim e fala: Douglas, as nossas animações não vão ser mais dessa forma, as animações vão ser de outra forma, ou nós não teremos mais animações em nossos projetos. O que eu vou fazer? Simplesmente entrar em um único arquivo, que é esse Nav Extensions, e mudar apenas essas linhas de código aqui, e isso vai se propagar para todo o meu projeto. Então veja como que a manutenção do nosso projeto se torna muito mais fácil quando a gente consegue ter recursos aí da linguagem, do framework, da plataforma, que nos ajudam a fazer isso. E nós, claro, como desenvolvedores, temos que saber trabalhar com todos esses recursos. E neste caso aqui, o Kotlin Extension é um recurso da linguagem, do Kotlin, e ela nos ajuda muito aí na hora de criar esses códigos que nós podemos utilizar em vários lugares aí no nosso projeto. Então veja que o nosso Nav Extensions, ela trabalha similar às nossas classes úteis, por exemplo, só que muito mais poderoso, né? Muito mais poderoso você estender funcionalidades de um componente, né, que você importa para o seu projeto, do que ficar criando vários úteis para fazer várias coisas e utilizando métodos estáticos. Então, o Kotlin Extensions é um recurso muito poderoso, um recurso muito legal, que eu recomendo que vocês estudem bastante aí. E eu vou deixar o link, né, uma referência para a documentação do Kotlin na nossa colinha, para que vocês possam aprofundar um pouco mais neste recurso interessante do Kotlin. Então, o que falta nós fazermos é acessar o nosso grafo de navegação, apagar todo esse código aqui, porque nós não precisamos mais dele. Se eu voltar agora no meu Start Fragment, eu vou só conferir, vejo que está tudo funcionando, nós não temos nenhum erro aqui. E o que falta agora é a gente rodar o nosso projeto, o nosso aplicativo, e ver se de fato as animações estão sendo aplicadas nas transições de tela. Então eu vou rodar o nosso aplicativo aqui, eu espero que tudo funcione corretamente, conforme estava funcionando quando as animações estavam no código XML. Pronto, nosso aplicativo aqui já está funcionando e agora eu espero que tudo esteja funcionando corretamente. Vou clicar agora em Next
Então veja que a animação está funcionando. Então se eu clicar em voltar aqui, ele aplica a animação, next aplica a animação e voltar aplica a animação. Então veja que nós conseguimos solucionar um problema de código que seria repetido em vários lugares do nosso projeto. Nós centralizamos isso em apenas um lugar, utilizando o recurso de Kotlin Extensions. Então a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Então nós aprendemos nessa aula a trabalhar com animações programaticamente e utilizando um recurso do Kotlin chamado Kotlin Extensions. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva neste canal se você não é inscrito, me ajude a bater a meta aí de 1000 inscritos para que nós possamos estar incrementando esse projeto, trazendo novos recursos, novos componentes do Jetpack. E lembrando que o próximo componente que nós iremos trabalhar para este aplicativo é o componente do Room, para que nós possamos colocar persistência neste projeto. Ao fazer login, nós conseguirmos salvar os dados, ao fazer cadastro, nós conseguimos salvar os dados no banco de dados, e a partir disso nós iremos implementar novas funções para este aplicativo e fazermos um aplicativo completo, funcional e com muitos recursos para que nós possamos aprender cada vez mais a desenvolver aplicativos, bons aplicativos na plataforma Android. Então espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula.